Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 20 de julho. Já agradecendo você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro. Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral. E nós começamos a edição de hoje já com a entrevista, né, Sandro? Com quem que a gente vai conversar? A gente já vai embarcar aqui no nosso programa o advogado e professor de Direito, Marcelo Shoa. Olá, bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia. É uma satisfação sempre muito grande participar do Jornal Manhã da RBA Litoral. Queria já mandar um beijo especial para toda a nossa audiência maravilhosa. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Marcelo, a tua participação, você é sempre muito bem-vindo e sempre solícito aqui aos nossos convites. Bom, Marcelo, a gente tem muito assunto para falar e, assim, logo de imediato a gente não tem como deixar de abordar essa reunião que ocorreu na última segunda-feira, né, onde o presidente Bolsonaro, ele talvez tenha anunciado, talvez o primeiro case no mundo, né, que o presidente convoca o mundo para anunciar que vai dar um golpe de Estado, né, talvez seja a primeira vez que isso ocorra. Eu queria que você falasse, enfim, você como integrante da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que tipos de crimes, violações ele cometeu ali em relação a isso, em relação ao poder, e também a análise que você faz da reação das autoridades, da classe política, a essa fala dele, porque eu acho que até o momento, eu acho que a fala mais contundente foi da ex-presidente Dilma, né, onde ela fala claramente ali que o presidente cometeu um crime de traição à pátria, né, enfim, e ela cobra, faz uma cobrança ali, até quando as instituições vão ser complacentes com isso, né, eu queria que você fizesse uma análise inicial a respeito disso. Bom, Sandro, de fato, eu até também postei sobre isso. Eu acho que de todas as notas que saíram, na verdade, a declaração da presidenta Dilma foi a única, a medida da gravidade do fato que aconteceu anteontem, porque que o Bolsonaro ele tenta desqualificar a justiça, todo mundo sabe disso, né? Ele já faz muito tempo que não só não é sutil nisso, como é absolutamente explícito, que ele vai tentar criar algum mecanismo de confusão dentro do processo eleitoral para tumultuar, é o que ele sabe fazer, porque nasceu na mentira, vive na mentira e vai morrer na mentira, né? Na verdade, foi eleito dessa forma, mantém o governo todo assim e tal. Só que o que aconteceu há 2 dias atrás é que ele convidou embaixadores num evento formal dentro do Palácio do Planalto e avisou. Avisou o quê? Que a justiça brasileira ela era falível, que o processo eleitoral ele era corrompido, que ele não tem razão nenhuma, e aí, lógico, a interpretação lógica, não tem razão nenhuma de respeitar algo que ele considera absolutamente sem rigor, né? Sem falível. Né? E aí as pessoas perguntam, mas o Trump não fez isso lá nos Estados Unidos? Né? Sandro, Tânia, veja só, o Trump fez uma contestação às eleições nos Estados Unidos, mas ele mirava a falácia dele no Partido Democrata, né? Nas questões de contabilidade individual. O que o Bolsonaro fez foi dizer para o mundo o seguinte: olha, o Brasil tem 3 poderes, um não presta, né, que é o judiciário. Então, ele realmente foi anunciar um processo de ruptura institucional. Daí a gravidade da coisa. Ele não está mais dizendo que vai acontecer um episódio fraudulento. Ele está dizendo que a justiça brasileira não serve
E você tem que ter harmonia entre os três poderes. E se você se insurge contra isso, você está querendo abolir o Estado Democrático de Direito. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o meu raciocínio. É isso que a Dilma disse. E por que a Dilma deu uma declaração à altura? Porque é uma ex-presidenta, estadista, e que disse claramente isso. Olha, o presidente da República está querendo dar um golpe no Brasil. As outras instituições não disseram nada. As notas foram assim: nós acreditamos na justiça eleitoral, nós acreditamos que a urna eletrônica, que desde 90 funciona, ela é segura. Nós acreditamos nas eleições livres e vamos acreditar na nossa democracia. Mas ninguém disse, exceto a Dilma, que o Bolsonaro de fato anunciou um golpe, né? E isso é muito grave, porque o caminho está aberto. Então, e veja só que a reação do ministro Fachin depois foi uma reação de tanta preocupação que ele convocou a sociedade civil, né? Porque ele sabe também que a própria justiça tem as suas limitações. Porque se o Bolsonaro ele pode estar blefando, né? Mas se de fato ele não está blefando e as Forças Armadas, que ele diz que são dele, né? Que só aí já é um crime, né? De fato estiverem embarcadas com ele nesse mesmo processo, nós estamos correndo risco, porque o Bolsonaro não tem a menor responsabilidade com o processo democrático. O Bolsonaro ele veio para destruir tudo, né? Ele não quer saber dos avanços civilizatórios. Ele botou na Fundação Palmares uma pessoa que disse que zumbi que estava errado, que não tem muita importância. Ele coloca na cultura alguém que quer destruir a cultura. Ele coloca na educação aquele cara que diz que na universidade só existe o pessoal fumando maconha. Ele coloca no Ministério da Saúde um general que diz que não conhece o SUS, ele também não tem interesse em conhecer. Ele coloca na área laboral alguém que vai destruir toda a proteção laboral dos trabalhadores, a economia. Então, assim, ele veio para... Nos direitos humanos nem se fala. Então, ele veio para destruir. Ele não se atém à regra. Ele acha que não tem necessidade de cumprir norma, qualquer tipo de ação de probidade, porque a democracia não foi pensada para pessoas como ele. E o pior é que, além das Forças Armadas, tomara que ele esteja blefando, mas ainda há outro risco. Essa militância enlouquecida que ele vem o tempo todo alimentando de ódio, que hoje está armada, que realmente hoje, através dos meios lícitos, adquiriram armamento pesado. Então, ele pode até não conseguir emplacar o golpe, mas veja só, os tumultos já começaram. O Lula teve em Uberlândia, teve um atentado. O Lula teve na Cinelândia, no Rio, também teve. Um petista foi assassinado na sua festa de aniversário. A caravana do Lula lá atrás já tinha levado tiro. O Freixo foi ameaçado essa semana. E nós nem começamos propriamente a corrida eleitoral. Então, nós estamos vendo as coisas acontecerem e as pessoas não estão percebendo, sabe, Sandro, Tânia? Eu não vou reagir com meme. O Bolsonaro só juntou 40 embaixadores. Ninguém bateu palma. Olha, o fato é o seguinte: ele deu o recado. Não foi só para o núcleozinho dele, não. Dessa vez foi para o mundo, né? Estamos aí na seguinte situação. O Fachin chama o povo para a resistência, né? O povo está sendo... É um tratoraço que você não sabe nem como reagir, porque, além de tudo, tem a pandemia, todo mundo adoecido, todo mundo escravo do trabalho. Quem tem trabalho está escravo do trabalho, quem tem trabalho não tem dignidade, então você não consegue mobilizar, você não consegue nada. Agora a gente tem uma chance. Se de fato acontecer as eleições no dia 2 de outubro, eu acho que vão acontecer, porque elas são gerais, a gente precisa eleger o Lula. Porque o pior se a coisa for polarizada para o segundo turno, só o Lula e o Bolsonaro. Ele vai dizer que foi roubo de qualquer maneira, preste atenção. Ele já vem dizendo que vai ser roubo lá de trás. Ele já disse até que a eleição dele foi roubada. Então, assim,
se o Fachin chamasse todas as Forças Armadas brasileiras, pessoal, Exército, Aeronáutica, Marinha e todas as forças policiais, agora aqui para minha sala, nós vamos aqui apurar o voto. Se o voto fosse impresso, do jeito que o Bolsonaro queria, mesmo assim ele ia contestar, porque ele é contra a eleição. Ele é um ditador, ele é um déspota. Então a gente não pode entregar para um segundo turno polarizado essa hipótese. A gente tem que aproveitar que essa eleição é junto governador, senador e deputado e eleger o Lula e torcer para que, de fato, seja um blefe, porque também pode ser um blefe, né? Eu não consigo acreditar como é que mesmo esses militares, porque tem a casta, né, que está se aproveitando mesmo das benesses, né? Não só das condições militares que já são com regalias, mas agora também das condições civis. Então tem uma casta aí que está, como o povo diz, mamando, né? Assim, escorada mesmo dentro do Estado. Essa turma aí deve estar achando muito bom, mas eu acho que a grande maioria deve estar se sentindo também como a gente, sabe? Mal governado, desorientado, desmoralizado, sem esperança, e conhece o Lula, né? O Lula todo mundo conhece, os militares conhecem, o agronegócio conhece, o sistema financeiro conhece, os trabalhadores conhecem, o mundo conhece. Então, todo mundo sabe a capacidade de governança, a capacidade de diálogo, a disposição para o trabalho, a disposição para unir os diferentes, para fazer o país crescer. É a minha esperança. Eu juro por tudo que é a minha esperança. Agora, se a gente perder mais 4 anos, né, o que vai acontecer é que vai ter uma geração que não terá conhecido o Lula, né? Veja só. Né? E eu fiquei apavorado dias desses conversando com o aluno. Ele só conhece o Lula pela narrativa da corrupção. Ele não daqui a 4 anos, a geração não terá conhecido o Lula. Presidente, eu não estou nem falando do Lula sindicalista, que com a sua força, com a sua resistência, mudou a política salarial do país. O Lula foi brilhante a vida toda. Mas é muito pesado, né? Então não vamos brincar com um negócio desse, não. Se 4 anos, pelo amor de Deus, esse governo aí ele pode ser contado em vidas perdidas, né? Marcelo, a gente está, diante de tudo que você explicou aí, a gente está diante de um cenário assim, muito grave, né? E você também, como do mundo jurídico, eu queria que você avaliasse a movimentação que teve nas redes ontem, né? E continua tendo hoje dos juristas, né, promotores, todo mundo ligado ao mundo jurídico, apoiando aí as urnas eletrônicas. E o que a gente notou também, que no noticiário, na imprensa, foi destacado muito a chancela dos Estados Unidos das urnas eletrônicas, né, do sistema eleitoral brasileiro. Os Estados Unidos, né, aprovam as urnas eletrônicas do Brasil, que é um sistema modelo para todo mundo, mas a gente também não tem que depender, não sei a sua opinião, mas a gente não tem que depender também da opinião dos Estados Unidos, né? Que parece que só os Estados Unidos dando a chancela é que as urnas não têm nenhum problema. Eu queria saber o que você acha. Vou começar então por trás dessa segunda pergunta. Eu concordo com você. Os Estados Unidos deram a declaração de que as urnas brasileiras, o sistema eleitoral brasileiro é confiável, ótimo, né? Agora, a gente daí a achar que, de fato, só é confiável porque os Estados Unidos estão dizendo, né? Na verdade, a gente tem um sistema eleitoral que o tempo todo periciado, acompanhado, auditado, que diz isso. Então, para mim, a informação dos Estados Unidos ela é boa, mas ela não agrega nesse sentido da confiabilidade. Me parece ser boa, porque vai na contramão também do que diz o Bolsonaro, né? Que o sistema não é falível. Então, a gente parte de uma certa compreensão de que os Estados Unidos não maquinarão um golpe de Estado, né, contra o Brasil. Nós estamos falando do país que é PhD em golpismo no mundo todo. Mas também, Tânia, não afirmemos o contrário, né? Porque os Estados Unidos jogam de acordo com o seu interesse estratégico, né? Até por isso, eu acho que o nome do Lula é o melhor nome, porque eles sabem quem é o Lula. Eles sabem que o Lula não se ajoelhava aos Estados Unidos, mas tampouco deixava de manter relações, né?
Ele sabe que o Lula, o Brasil tinha uma força no BRICS, mas tampouco deixava de manter as suas relações bilaterais, era dialogado, né? O Lula queria participar, não queria que para participar retirasse, ele não era para excluir, ele era para incluir. Então, agregando a isso o fato de que deve haver uma animosidade pessoal do Biden com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro apoiou o Trump de uma forma tão explícita, inclusive depois a narrativa da fraude, fiquei alegre com a declaração, mas não é por isso que eu vou achar que a urna é confiável. As pessoas são muito tolas, viu? A gente não vai entrar nesse viralatismo de achar que só os Estados Unidos são perfeitos, inclusive porque não são, né? A outra questão que você coloca é da repercussão jurídica. De fato, houve uma repercussão jurídica ampla, condenando, né, de alguma maneira o ato do Bolsonaro. Mas é como eu estou lhe dizendo, né, as respostas foram naquele tom. Nós confiamos nas urnas, nós acreditamos na justiça eleitoral, nós acreditamos na força das nossas instituições da democracia. Ninguém disse, olha, nós precisamos imediatamente destituir esse presidente da República, porque ele cometeu crime, né, contra o Estado brasileiro. Ninguém disse isso, exceto a Dilma, né? Mas houve uma manifestação que foi muito importante, sabe? Os juízes se manifestando sempre é muito importante, mas 40 subprocuradores peticionaram para o Aras agir. Isso, sim, eu acho que é uma pressão importante dentro do poder, porque mostra para o Procurador-Geral da República que ele também estará em maus lençóis se ele continuar fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. Agora mesmo, não sei se será agora de manhã ou se já foi ontem, um grupo de parlamentares irá ao Supremo Tribunal Federal apresentar uma notícia-crime contra o presidente da República, fazendo aquilo que quem deveria fazer era o Procurador-Geral da República, que não pode fazer de conta que as coisas estão sendo... não estão acontecendo, né? As outras instituições condenaram, mas acho que a veemência aí veio dos 40 subprocuradores, né? E o pior é isso, viu, Tânia? É que a repercussão hoje já não... Viu, Sandro? A repercussão hoje já não é igual a repercussão de ontem. Então, a impressão que dá é que as pessoas estão esperando passar o ano para começar o próximo. Só que para começar o próximo tem que terminar esse, né? É verdade, Marcelo. Peço desculpas aqui, oscilou a minha internet, aí eu voltei, mas já estou de volta. Marcelo, você estava falando dessa preocupação com os atos de violência, né? E assim, a gente teve no início do mandato do Bolsonaro alguns casos, por exemplo, de motins nas polícias, né? E um dos casos ocorreu justamente no Ceará, né? Você teme que algo pior nesse sentido ocorra durante o período eleitoral ou pós-período eleitoral com a participação das polícias militares dos estados? Sandro, eu me preocupo demais, sabe? Eu me preocupo demais, porque a estrutura policial, eu já tive dentro de governo, né, assim, na área dos direitos humanos, mas dialogando. É muito difícil, porque ela é feita para que se obedeça sem questionamento nenhum, né? E o autoritarismo é tão grande, né? E a necessidade de você mostrar a sua virilidade e a sua força e a sua arrogância, até para você ser respeitado dentro do grupo, que as pessoas vão se brutalizando com o tempo. Agora, quando isso aí se envolve com o interesse econômico e gera uma milícia, né, que você já está, é uma deturpação daquilo que já está deturpado, o risco é muito maior, porque eles se acham donos, né, realmente do território. E o que aconteceu aqui no estado do Ceará foi um motim grave, articulado por pessoas que hoje já estão no parlamento, né, e que articularam as suas bases policiais para enfrentar a ordem pública. O governador Camilo foi muito duro, conteve naquele primeiro momento, mas é aquela coisa, né? Mesmo, por outro lado, para você agradar, né, o que é que você faz? Você arma melhor,
Você, claro, todo mundo precisa ter melhores condições de trabalho, né? O policial é um ser humano e se arrisca pela sociedade. Ele tem que ter condição digna. Mas eu acho que excedeu, sabe? Não tanto nas condições de trabalho, mas no volume de policiais, no volume de armamentos, e você está fazendo o bolo crescer, né? E agora mesmo nós estamos com um problema grave, né? Não é nem no Ceará, é no Brasil. Não sou eu que estou dizendo. Teve um deputado bolsonarista que anunciou o trajeto do Lula, né? O horário que ele ia chegar no aeroporto, o trajeto para o hotel, o horário de saída do hotel para o espaço em que ele ia se encontrar com as pessoas, o retorno e a saída do hotel. Por que ele anunciou isso? Porque um policial militar que fazia que era colocado para acompanhar estadualmente a agenda do Lula, né? Falou para outro, que falou para outro, que falou para outro. Quer dizer, é uma coisa articulada, né? Por isso que o Lula tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós dependemos dele. Na verdade, se você parar para pensar que esses caras podem resolver tudo Bom, o Lula tem que tomar muito cuidado, né? Porque está nele, especificamente, a condição de resgate dessa nação inteira. Eu acho que há um cuidado maior com a segurança, mas esse cuidado agora tem que ser redobrado. E nós também, viu? Você, Sandro, você, Tânia, porque agora virou uma coisa muito normal você ameaçar as pessoas de morte. De repente, eu não estou vendo aqui o nosso chat, entra um cara aqui dizendo que você tem que morrer. Não, rapaz. A gente diverge, a gente discute. A humanidade ela é feita de pessoas diferentes. A gente tem que crescer a partir das experiências contrárias e não querendo matar as pessoas. Não funciona assim, né? Eu espero que quando a gente recuperar esse país, a gente passe também a rediscutir muitas coisas que estão erradas, né? O sistema policial, a lei de drogas, mas também o poder judiciário, essa promiscuidade meio que permitida dentro do parlamento com orçamento secreto, cartão corporativo. A gente tem que recolocar, né, o Estado no seu devido lugar. Uma nova pactuação social. Como é que vai fazer? Eu não sei. Só sei que tem dois momentos aí necessários. Um é tirar esse cidadão que está aí e outro é botar o Lula. E aí depois a gente vê. Marcelo, a gente sabe que você está com a agenda cheia, só queria fazer uma última pergunta depois para você poder estar liberado aqui com a gente, mas é sempre uma honra conversar com você. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer em relação à segurança do Lula, dessa exposição. Hoje ele está, acho que em Pernambuco, se não me engano, então realmente o ex-presidente tem ficado muito exposto e isso também deixa muito vulnerável. Mas nessas situações eu queria que você só avaliasse a posição do Tribunal Superior Eleitoral nessas situações da segurança. O que o TSE pode fazer, né, para poder conter essa violência? Ele vai ter um papel também importante nessa... E está tendo, né, Tânia? Na verdade, o TSE é uma vítima direta. Eu acho que aí foi o ponto de virada. O Supremo Tribunal Federal endossou a Lava Jato, até que percebeu que ao facilitar a chegada do fascismo, o próprio judiciário estava em risco, porque o fascismo quer engolir todo mundo. E o ministro Alexandre de Moraes é outro que cuida da segurança, né? Eu estou falando aqui do Lula, mas não pense que o esquema para garantir a segurança do ministro Alexandre de Moraes, ou do ministro Fachin, ou do ministro Gilmar, pode ser pequeno. Não, esses aí foram ameaçados diretamente, as suas famílias, os seus filhos, as pessoas foram lá para a frente do Supremo, eles estão também sob o risco. Então, eles estão comprometidos com a garantia da segurança em geral. Agora, o problema é a limitação, né, entre o que você pode fazer e o que de fato acontece, porque uma coisa é você determinar, você dar a canetada. Você vê que o Alexandre de Moraes, anteontem, determinou que a Carla Zambelli e o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, retirassem do ar fake news, né?
Mas quando você depende da ponta da arma, aí já não é mais com eles. Né? Por isso que a gente tem que acreditar nas instituições. Né? Lá nos Estados Unidos, o Trump fez aquele palhaçada todinha e na hora H o exército disse, meu irmão, até logo, disputa daqui a 4 anos. Né? E pronto. Né? Porque tem que ser assim. Né? A alternância de poder, você não pode ser dono. Agora, o problema do Bolsonaro é a raiz, né? Ele já vem da parte podre, né, do esquema policial. Né? É alguém que já se identifica com essa turma que a gente estava falando, Sandro, que você falou, do motim no Ceará, ideologicamente. Né? O Bolsonaro saiu do Exército porque queria sabotar o sistema de distribuição de gás do Rio de Janeiro. Quer dizer, se alguém... É porque a gente não tem noção do que isso significa. Mas imagine só, você parar o Rio de Janeiro na década de 70, era o nível de sabotagem, era um ato terrorista, né? Saiu do Exército dessa maneira. É um cara que homenageia miliciano. É o cara que o assassino da Marielle foi lá no condomínio dele na mesma noite. O outro, que era o chefe da milícia, coordenava as rendas. Tem primo de miliciano, mãe de miliciano, filho de miliciano, não sei o que, tudo dentro ali do gabinete dos filhos. Então, essa intimidade que ela é a mais perigosa. E aqui no estado do Ceará, a gente está sofrendo um pouco, porque tem uma disputa direta de governo, exatamente com o capitão que é acusado de ter liderado o motim, que você conversa com ele, parece uma pessoa bastante urbana, bem tranquila, porém, se de fato tiver mobilizado o que mobilizou aqui, o risco é grande. Né? Não se impressionem, porque nem todo mundo é do jeito do Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem aquela cara, né, já psicopática. De imediato você percebe que não é que naquela tentativa de ser simplório ele é mau, né? Mas existe lobo em pele de cordeiro também. A gente viu isso, tá vendo isso aí no mundo, né? As pessoas legais, bacanas, aparentemente chegam lá, vota a favor do remédio ineficaz, contra o uso de máscara, contra o isolamento social, né? Parece uma pessoa muito ordeira, não sei o quê, mas não sei, aí vai e vota lá contra os trabalhadores, né? Tem que estar muito de orelha em pé e olho aberto. É isso aí, Marcelo. Queria agradecer a sua participação aqui, né, Sandro? Foi muito bom ter ele aqui conversando com a gente, né? E compartilhar aí as informações sobre esse conhecimento. E até uma próxima, Marcelo. Desejar aí uma boa semana, a resistência, né? Uma boa semana. Tânia e Tadeu, se a semana terminar melhor do que como começou, eu acho que já é uma grande coisa, né? É uma vitória, né? É uma vitória. Vamos acreditar. Eu acho que a gente tem que ter esperança, né? Eu também não quero meter medo para a turma, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Aquela história, eles passarão, eu passarinho, né? Meu irmão, nós vamos virar essa página. O Brasil não é assim. Não foi esse Brasil que a gente conheceu. As pessoas, a gente se dava bem, a gente nem discutia sobre isso, a gente nem precisava saber o perfil ideológico, a gente tomava cervejinha, jogava futebol, tinha as nossas amizades e quer isso de volta, né? Por isso que a gente precisa de pessoas que agreguem, não pessoas que preguem o ódio, o desamor, a falta de generosidade. Nós vamos resgatar essa tentativa. Era um país, claro, com muita desigualdade, mas era um país que entendia que precisava superar os seus problemas civilizatórios. Agora nós estamos no retrocesso, mas nós vamos conseguir repor isso aí. E vocês me convidando, sabem que eu estarei aqui, porque é uma honra muito grande sempre bater esse papo aqui na RBA Litoral. É um prazer grande. É só fechar mesmo a data, que é tranquilo. Tá ótimo, Marcelo. A gente que agradece, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau.